Olá, irmãos. Paz seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um estudo do nosso canal. E hoje estou trazendo esse tema aqui, ó. Usando imagens no culto de adoração. A prática de usar imagens no culto à luz das Escrituras. Assim como em algum momento da história, como eu falei para vocês no último estudo, os irmãos passaram a fazer orações aos santos intercessores. Em algum momento da história também, os irmãos, a igreja passou a usar imagens de santos no culto de adoração, né? No culto e na adoração, tá? A chamada veneração. E interessante notar que essa prática aí trouxe um debate para o meio cristão na época, que ocasionou a divisão entre a Igreja Católica Ortodoxa, a igreja que ficou ali em Constantinopla, né, que passou a ter a sua sede em Constantinopla, no Oriente, e a Igreja Ocidental, a igreja que ficou como Igreja Católica Romana, que tem a sua sede em Roma. Os ocidentais continuaram usando imagens no culto, e os orientais, né, os ortodoxos, rejeitaram a prática de usar imagens na hora no culto, né, na adoração. E hoje nós não queremos saber a opinião. O mais importante hoje não é saber tanto a opinião da Igreja Católica Romana do Ocidente, nem da Igreja Católica do Oriente, né, a ortodoxa. Nós queremos saber, nós queremos conhecer a verdade das Escrituras sobre isso, certo? Você, meu irmão, minha irmã, que eu tenho certeza que é uma pessoa sincera, você quer saber a verdade, não a partir de interpretações nem conjecturas humanas, mas você quer saber a verdade a partir das Escrituras Sagradas, tá? E é sobre isso que iremos falar hoje. Bem-vindo a esse estudo. Questão norteadora. A questão que eu trago como questão norteadora para esse estudo é essa aqui, ó. Quando uma imagem, quando eu falo imagem aqui, eu quero falar de quadro, escultura, toda imagem de forma geral, tá? Quando uma imagem deixa de ser apenas uma imagem representativa e passa a se tornar um ídolo, tá? Quando é que uma imagem ela deixa de ser apenas uma imagem e passa a se tornar um ídolo? Essa questão é a questão que vai nortear todo o nosso estudo aqui, tá? Durante todo o nosso estudo a gente vai abordar essa questão norteadora. Vamos para os textos bíblicos. Êxodo 20 diz: Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, né? Na tua Bíblia está Senhor aí, mas como eu já disse, onde está Senhor no original tem o nome de Deus, que aqui é traduzido como Yahvé, certo? Eu, Yahvé, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Yahvé, que Jesus chamou Yahvé de Deus Pai, ok? No Pai Nosso, ao falar ali a oração do Pai Nosso, Jesus se dirigiu a Yahvé, chamando-o de Pai, que os judeus chamam de Adonai, tá? Adonai. Aqui, irmãos, como vocês viram aqui está o princípio. O princípio. No âmbito espiritual, Deus, inclusive no contexto do Antigo Testamento, usou imagens e ícones para trazer alguma relação com algum significado ali. Quando você olha o templo de Israel, por exemplo, você vê imagens de anjos, vê algum símbolo, né? Usando a imagem como símbolo. Você vê, por exemplo, Deus levantando uma serpente de metal ali como um símbolo
claro, um símbolo e um ícone que traz um certo significado, tá? Então, como eu disse para vocês, o problema não está na imagem em si, porque o próprio Deus pediu para o povo fazer algumas imagens ali no contexto do Antigo Testamento. A questão é a seguinte: a partir de que momento a imagem ela passa a se tornar um ídolo? Aí é, como eu disse, aí é a questão principal. E como você viu nesse texto aqui, toda imagem, toda representação humana de algum ser que esteja no âmbito espiritual, material, que esteja no céu, na terra, que esteja no mundo espiritual ou no mundo natural, qualquer imagem que represente esse ser, que sirva como modelo de adoração ou de culto, essa imagem, né, como você está vendo, passa a ser um ídolo, tá? Passa a ser um meio de ídolo. A partir do momento em que uma imagem ela se torna um meio de adoração ou um meio de culto para se direcionar a um ser que não está pessoalmente ali na tua frente, mas está sendo representado ali pela imagem, a partir desse momento, essa imagem ela passa a ser um ídolo, tá? A palavra-chave desse texto é não a servirás. A palavra servir tem a ver com adorar, servir, por exemplo, servir de que maneira? Servir com orações, servir a essa imagem com cânticos, servir a essa imagem com pedidos, com rogos. No contexto do Antigo Testamento, muitas vezes serviam as imagens com sacrifícios, com oferendas, tá? No nosso contexto, pode aí você levar para o lado da oração, do cânticos. Aí a Bíblia fala aí, ó, porque eu sou Deus zeloso. A palavra zeloso aí no contexto é ciumento. O que está sugerindo o texto? Que Deus não gosta de dividir a sua atenção com nenhum ser, tá? Nenhum ser, digamos, representativo, nenhum ser que esteja no âmbito espiritual. Nenhum ser. Eu sou Deus ciumento. Eu quero a atenção de vocês no âmbito espiritual, claro. Eu quero a atenção de vocês toda para mim. Eu estou falando âmbito e esfera espiritual porque você tem que separar as coisas. Aí você fala, irmão Fábio, então quer dizer que eu não posso dar atenção para minha esposa? Eu não posso servir um rei, servir uma autoridade? Pode, eu estou falando no âmbito espiritual, certo? No âmbito espiritual. A nossa atenção na hora do culto e na hora da adoração tem que ser unicamente para o nosso Deus. Certo? Vamos ler mais um texto aí. Êxodo 32. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E apregoou Arão e disse: amanhã será festa a Yahvé, que, como eu disse, é Deus, nosso Pai. Êxodo 32. Esse texto é muito pertinente porque quando se fala em ídolo, idolatria, a gente já pensa o quê? Já pensa adorar outros deuses, adorar uma outra pessoa que não seja o Deus Yahvé, Deus nosso Pai, né? A gente já pensa isso, idolatria. Mas perceba comigo que nesse texto aí, a imagem representativa aí não era de outros deuses, mas do próprio Deus. Do próprio Deus. Do Deus Yahvé, do Deus que tirou o povo do Egito. Você viu aí, ó, amanhã será festa a Deus Yahvé. Eles fizeram uma festa a Deus Yahvé, tá? Eles oraram a Deus Yahvé aí. Só que eles oraram representando a divindade. E o texto bíblico lá que você viu do mandamento foi bem claro. Não fazer nenhuma figura representativa de quem esteja nos céus, na terra, debaixo dos céus, debaixo no mar, no universo. Não importa. Não fazer nenhuma imagem representativa para se prostrar e adorar, nem que seja, mesmo que seja a imagem do Deus Criador do universo.
Ah, irmão Fábio, mas aí Deus está repreendendo o povo porque eles fizeram um bezerro e não pode representar Deus como bezerro. Não, não importa. Poderia ser até uma imagem de um ser maravilhoso, lindo, tá? De um homem, seja o que for. Qualquer imagem, isso que você tem que entender. Qualquer imagem que se coloca diante de você para ser adorada na forma de culto, né? É pecado, é idolatria. Certo? Atos 7. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Você viu aqui, irmãos? O ídolo que está se referindo aí em Atos capítulo 7 se refere à imagem representativa da divindade. Ah, mas nós estamos fazendo... Eu sei, eu tenho noção que essa imagem aqui não é a divindade, é apenas uma representação. A gente vai fazer apenas uma representação da divindade para homenagear, para venerar a divindade aqui. Não, nananina não, expressamente proibido. Nada do que há no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo do mar, nem no mar, nem debaixo do mar, nada pode ser representado na hora de prestar culto, na hora de fazer oração, na hora de cantar louvores. Não tem que ter nada na sua frente, tá? Ok? Então você viu aí. A imagem representativa do próprio Deus foi chamada de ídolo. Isaías 44. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe. E diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Não sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Isaías 44. Prezados irmãos, vocês viram aí que o texto está falando sobre os ídolos, tá? Sobre os ídolos que representavam os deuses no contexto do Antigo Testamento. Mas, como eu disse para vocês, qualquer figura, né, na esfera espiritual, qualquer figura, não é só se referindo aos deuses, qualquer figura que você coloca ali diante de você, e você ajoelha, e você inclina na direção daquela figura, rogando-lhe, pedindo oração, né, cantando, solicitando alguma ajuda, prestando homenagem, qualquer figura que esteja ali na sua frente, é pecado, tá? É idolatria. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Vou dar um exemplo aqui. No contexto do Antigo Testamento, vamos imaginar lá. Vamos imaginar que alguém ali do contexto do Antigo Testamento pense assim, ó, irmão Fábio, mas eu não adoro outro Deus. O meu Deus é o Deus Yahvé, Deus Pai Celestial, né? Bendito seja Ele. Mas eu tenho o costume de pegar uma imagem aqui, eu faço uma imagem do querubim. Agora deu branco se Gabriel é querubim ou arcanjo. Acho que é querubim, né? Do querubim. Do querubim exaltado, Gabriel. Eu tenho uma imagem aqui, né? E eu converso, me direcionando a essa imagem, fazendo preces ao querubim, porque eu sei que ele está na presença de Deus lá. E eu acredito que esse querubim ele vai ouvir, vai levar minhas preces ali para Deus, vai ajudar que essa prece minha chegue até Deus ali. Então essa imagem aqui é só uma representação, meu Fábio. Eu me dirijo a ela aqui, oferecendo louvores, cantando aqui, mas é só uma representação a esse anjo poderoso que tem no contexto do Antigo Testamento. Ídolo, do mesmo jeito, tá? Ídolo do mesmo jeito. E de certa forma, mesmo que você confesse que você adora somente a Deus, que para você o único Deus é somente Yahvé, mesmo que você fale isso, na verdade,
esse ídolo aí estará ocupando o lugar de Deus aí, diante de você. Estará como se fossem os deuses pagãos para você. Entendeu? Falando para você, claro, na figura ilustrativa aí de alguém que esteja lá no contexto do Antigo Testamento. Entendeu, prezados irmãos? Ah, mas eu adoro o primeiro. Não, a questão, uma coisa é você falar a teoria, outra coisa é a sua atitude. Por mais que você fale, voltando, usando o exemplo do contexto do Antigo Testamento, por mais que a pessoa falasse ali que ela adorava e prestava culto a um só Deus, mas se ela se prostrasse continuamente diante da figura do arcanjo, do anjo, perdão, do querubim Gabriel, digamos, e fizesse orações para esse querubim e pedisse para esse querubim aí ajudar-lhe em alguma coisa, esse querubim estava ocupando o lugar de Deus ali, tá? É como se fosse os deuses pagãos diante dele. 1 Samuel 25. Aqui. 1 Samuel 25 diz: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Você viu aqui, prezados irmãos? Esse texto deixa bem claro que havia um tipo de adoração no contexto do Antigo Testamento, sobretudo, que era permitido por Deus. Um contexto de adoração, né, que a gente até pode chamar aí de veneração, de reverência para com uma autoridade, tá? Que também é um tipo de adoração. Mas perceba comigo que há uma adoração que está no âmbito humano e pessoal, tá? Alguém reconhecendo a autoridade humana de alguém aí, nesse contexto aí. Abigail, ela não estava prestando culto a Davi, ok? Não estava prestando culto no âmbito espiritual a Davi, reconhecendo que Davi era um deus, né? Não é isso. Ao ela se prostrar e ao ela se encurvar com o rosto em terra aí, ela está reconhecendo Davi como uma autoridade superior a ela, que merecia toda a reverência, ok? Tá? Uma homenagem a Davi ela fez. Era comum fazer homenagens, cantar aos reis. Você vê, por exemplo, Davi, muitas mulheres em Israel fizeram cânticos a Davi para contar as suas vitórias, né? E para exaltar esse rei maravilhoso. Mas perceba comigo que é no âmbito humano, no âmbito terreno. Perceba comigo também que nesse contexto aí de 1 Samuel, Abigail estava pessoalmente ali com Davi, estava frente a frente com Davi. Ser esses pedidos. Já imaginou a cena, irmãos? Davi está lá em outra terra bem distante. Aí Abigail vai lá e fala: eu quero honrar Davi aqui. Aí faz uma imagem de Davi e todo dia antes de dormir fica fazendo preces a Davi. Isso não existe, né? Isso não existe. E Davi, como vocês viram no último estudo, segundo o conceito bíblico de santo, Davi era um homem santo. Ok? Aí o irmão fala: mas Davi não tinha morrido ainda. Pior ainda, que você orar a alguém que já morreu, aí fica pior ainda. Aí orar aos mortos, aí você quebra um monte de princípios. Como eu disse no último estudo, mesmo que alguém estivesse em um plano espiritual, no céu, por exemplo, mesmo que estivesse, que não está, lá no céu, um servo de Deus estivesse lá no céu, mesmo assim, eu não poderia orar a ele, nem cantar a ele, porque ele não é onisciente. Ele não é o todo-poderoso para de lá ouvir as minhas preces, ok? Certo? Continuando o estudo, como uma imagem pode se transformar em um ídolo? Olha lá. Então eu tenho aqui, ó, como eu falei para vocês, eu tenho uma imagem de 2 anjos em cima do propiciatório. Bom, Fábio, o que é o propiciatório? Era uma caixa de ouro que continha os 10 mandamentos, né? As tábuas dos 10 mandamentos. E aí eu tenho um anjo. E esse anjo aí, que o próprio Deus pediu para que o povo fizesse, essa escultura aí,
estava dentro do templo do próprio Deus. Olha aqui, hein, gente? Deus pediu para fazer a imagem e essa imagem está dentro do templo. Há algum ídolo aí? Não, né? Não há. Há a idolatria aí presente? Tem algum ato de idolatria até aqui? Você entrou no templo ali, vamos imaginar, você entrou no templo e contemplou isso. Tem idolatria aí? Não. Agora vamos transformar isso aqui em idolatria? Olha lá. Uma pessoa prostrada, orando aquele anjo, se direcionando àquele anjo representativo, fazendo preces, cantando, pedindo alguma ajuda àquele anjo, certo? Aí complicou, hein, irmãos? Aí complicou. Olha o menininho aqui, ó. Né? Cadê meu... Aqui, ó. Ó o menininho aqui fazendo orações pra cá, se direcionando, né? Pra essa imagem, tá? Aí nesse caso, né? Inclinou, ajoelhou, prostrou ali, fez pedido, fez orações a essa imagem. Aí nesse caso aí, irmãos, aí é idolatria, tá? Outro exemplo. Eu tenho aqui a imagem, como eu disse para vocês, de Gabriel, né? Uma imagem que eu peguei na internet do arcanjo. Tô falando arcanjo, mas não sei se é arcanjo. Vamos colocar como querubim. Querubim ou anjo, né? O anjo Gabriel, tá? Vou falar anjo. O anjo Gabriel. Então tá aqui a imagem do Gabriel. Até aí é uma representação do anjo, tá? Uma representação, ninguém sabe como é esse anjo, como é esse anjo, ninguém sabe. Mas alguém o representou assim. Até aqui, a idolatria aqui, esse anjo é um ídolo até aqui? Hã? Não, né? Não é. A partir de que momento que esse anjo aqui se torna um ídolo? Ó. Aí a pessoa pegou uma imagem, ou num quadro, ou numa escultura, colocou num altarzinho ali, e todo dia antes de dormir, ela faz as suas preces, se direcionando, né, voltado para aquela imagem ali, servindo, né, aquela imagem. Irmão fala, mas não dá para servir a imagem, a gente só serve ali a pessoa que está representando a imagem, que a imagem esteja representando. Não, eu sei o sentido, mas de certa forma é servir a imagem, tá? Servir a imagem nesse sentido aí, que eu tô querendo dizer. Você se direcionar a ela, de você cantar na direção dela, tá? Vamos lá. Olha aqui, a imagem de Santo Antônio, né? Como vocês viram, santo quer dizer pessoas que foram separadas por Deus, que não viveram uma vida de pecado, né? De promíscua. Então aqui, Santo Antônio é conhecido como santo homem de Deus nesse sentido. Como eu expliquei para vocês no último estudo, a palavra santo não não, na Bíblia, santo não tem o sentido que comumente nós aprendemos aí no mundo, né? Que é santo, a pessoa que não erra, que não peca, que faz milagre. Não, não é isso. O conceito de santo não é esse. Então, mas eu tenho aqui Santo Antônio, certo? Até aqui, há uma idolatria aqui? Há pecado aqui? Não, não há, tá? Não há. Você entrou em um determinado templo, você entrou em um determinado templo e contemplou no templo algumas imagens de Santo Antônio, tá? Algumas esculturas de Santo Antônio. Até aí, a idolatria não. Mas aí de repente você contemplou o quê? Ó o que você contemplou lá na imagem. Alguém se direcionando à imagem, alguém prestando homenagem ao santo, né? Mas se direcionando à imagem, cantando, se direcionando àquela imagem, louvando, né? Prestando culto ali. Aí, idolatria. Pecado à vista, né, irmãos? Pecado. E dos pecados feios, porque a idolatria é uma das coisas que abomina os olhos de Deus. Porque como vocês viram, Deus é zeloso. Outro exemplo, Maria, né? Vamos falar, Maria é uma santa. Maria foi uma santa, com certeza. Não tenho dúvidas, né? Uma mulher para ser escolhida, para ser a mãe do Filho de Deus, do varão, né? Do Messias, do Machia.
Oh, com certeza, Maria era muito santa, mulher de Deus. Mas, como vocês viram, segundo aquele conceito lá de santo que eu coloquei para vocês. Certo? Aí você entrou em uma determinada igreja, né? Ou no determinado templo, como se fala assim. Aí você contemplou ali imagens de Maria, representativas de Maria, para um lado, para o outro, tal. Até aí, embora para nós que somos protestantes, isso soa meio que um pouco esquisito, mas até aí, há algum pecado aí, né? Apesar de não pegar bem, mas há algum pecado até aí? Não, né? Claro que não. Nós protestantes não temos tal costume, certo? Nós não temos. Mas eu quero que você entenda que até esse momento aí, não há idolatria, não há... Maria, nesse caso, não está sendo um ídolo, ok? Mas aí, de repente, você olha num canto do templo, tem alguém assim, olha lá. Se dirigindo à imagem, fazendo súplicas, pedindo para que Maria interceda por nós. Primeiro que, como eu disse para vocês, o princípio fundamental das Escrituras é que orações devem ser feitas somente a Deus, somente ao Eterno. Porque Ele é o único onisciente. Ele é o único que é capaz de estar num plano espiritual e não estar pessoalmente, né, na nossa frente. E mesmo assim, apesar de não estar pessoalmente na nossa frente ali, apesar de ele estar em um plano espiritual, ele consegue ler os nossos corações, ler a nossa mente e ver as orações e os pedidos de todos os que fazem ao mesmo tempo, tá? Ele tem esse poder, por isso que ele é Deus, tá? E por isso que a oração tem que ser somente a ele. Ok? Então, assim, orou a outro ser, já quebrou um princípio bíblico. Orou a outro ser, além de Yahvé, já quebrou um princípio bíblico. E como vocês viram aí, idolatria, tá? Idolatria. Prostrou, inclinou, pediu ajuda, pediu para interceder, pediu para ajudar aí na direção daquela imagem. Aquela imagem passa a ser um ídolo, tá? O que eu quero dizer para vocês, prezados irmãos, é que no contexto do Antigo Testamento, constantemente Satanás induzia o povo de Deus ao erro, né, à idolatria. Se você ler o Antigo Testamento, você vê isso sempre, né? A todo momento o povo de Deus estava ali querendo arrumar um ídolo, uma imagenzinha. E é interessante, irmãos, que tanto a idolatria atual como a idolatria antiga, né, do Antigo Testamento, acontecia algo interessante, algo comum, que as pessoas começavam a pegar aquela imagem e ter um carinho, ter um afeto tão especial àquela imagem que parecia que era a própria pessoa, tá? Né? Se você, por exemplo, chutasse um deus ou quebrasse ali um ídolo, a pessoa ia falar: oh, machucou o meu ídolo, olha, você quebrou o meu Deus, você quebrou o meu santo, certo? Mudou alguma coisa de hoje em dia? Mudou, né? Não mudou. Não mudou. Porque aquela representação ali, a pessoa passa a ter um afeto àquela representação que dali se torna algo como se fosse Deus ali, né? Certo? Ao ponto de que a pessoa, certo, fica chateada. Então, irmãos, o que acontece? Satanás, ele levava o povo ali a idolatria no contexto do Antigo Testamento. Satanás vencia muitas batalhas, né? A guerra ele não vence não, mas vencia muitas batalhas ali, levando o povo à idolatria, levando o povo ao engano com a idolatria. Agora, no contexto do Novo Testamento, não tem como Satanás vir se apresentar ao povo com as mesmas técnicas que ele usava no contexto do Antigo Testamento. Não tinha como ele fazer o povo agora adorar imagens de deuses, não tinha. Então, qual foi a sua estratégia? A sua estratégia foi misturar conceitos pagãos com conceitos de respeito, de veneração às pessoas dos santos, tá?
Quem não gostaria de prestar uma homenagem, de, como se diz assim, de prestar uma homenagem a esses santos, né? Principalmente aos mártires. Paulo morreu, né? Cortaram a sua cabeça, segundo dizem. Pedro morreu de cabeça para crucificado de cabeça para baixo. Poxa vida, merece a nossa homenagem. Então, só que o que aconteceu? O inimigo aproveitou essa necessidade de fazer homenagem a esses santos homens de Deus e misturou com idolatria. Como assim? Pega a imagem desses santos, coloca diante do crente e o crente começa a se ajoelhar, a se prostrar e fazer orações se direcionando àquelas imagens. Olha, irmãos, como eu disse para vocês em outro dia, em outro momento, se você quiser matar alguém por intermédio do engano, você não vai levar veneno puro, porque a pessoa já vai olhar o veneno e vai falar, o que é isso? A pessoa vai rejeitar, certo? Mas se você levar veneno misturado com comida, com um bolo bonito, por exemplo, você consegue matar muito mais facilmente a pessoa, porque o veneno está escondido. No caso aqui, a idolatria foi apresentada de forma escondida, camuflada à igreja. Olha, você não está adorando outros deuses, não. Você só está prestando homenagem, né? Você só está venerando uma representação dos santos apóstolos. E aí, quando você vai na lei, prezados, você vai na lei aí, na palavra mesmo, você vê claramente que não importa. Um dia no futuro, no reino vindouro, nós vamos poder chegar pessoalmente diante desses grandes homens aí e vamos reverenciar esses homens, vamos agradecer, né, os grandes homens de Deus, Moisés, Paulo, Pedro, os profetas, Isaías. Nós vamos poder fazer isso, agradecer, prestar homenagem depois da ressurreição. Mas nós estaremos pessoalmente diante deles. No momento, nós não podemos fazer isso através de imagem. Que isso é confusão, prezado. É confusão. E como você viu, a imagem do próprio Deus não pode ser representada para... irmão Fábio, não pode usar a imagem do próprio Deus, mas pode usar de um santo, pode usar de Maria, de Pedro, de Paulo. Negativo. É ídolo, se torna ídolo do mesmo jeito. Tá? Se torna ídolo do mesmo jeito. Tá bom, irmãos? Fica aqui a mensagem para você. Se você tem costume, se você tem uma imagem aí de Maria, de algum santo da igreja, de Moisés, do profeta Isaías, de Jeremias, seja lá quem for, e essa imagem é uma imagem representativa, não ajoelha diante dela, não. Não faça orações direcionadas a essa imagem, não. Não fica pedindo a imagem, não. Peça somente a Deus, vá somente a Deus. Ele é o único onipotente capaz de ouvir a sua oração. Como nós já falamos no estudo da oração. Fuja da idolatria, prezado irmão. Fuja da idolatria. Volto a dizer, quando chegar no dia final, não vai ter desculpa. Mas o meu padre, o meu pastor falou isso e falou aquilo. Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpas. Porque a verdade é clara, você viu, não fazer imagem, nada que esteja nos céus dos céus, que esteja na água, que esteja no mar, não fazer imagem, é ídolo. É ídolo. Tá ok, prezados irmãos? Que Deus abençoe e até o próximo estudo.